Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão de cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre o ano de 2024 e, como todo início de ano, eu estou aqui ao meu lado com a Magali. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. Eu que agradeço. Magali é nossa sócia e também CIO, Chief Investment Officer, responde por todos os investimentos da Fiduc e, portanto, ela vai começar fazendo um panorama geral do que ela acha de 2024. Obrigada, Pedro. Bom, a gente sempre gosta de começar essa reunião enfatizando que a Fiduc entrega uma solução de investimento, né? A gente não oferece produtos, mas uma alocação de recursos de longo prazo baseado no perfil de risco de cada cliente. Então, aqui a gente fala sobre os resultados, principalmente dessa alocação, né, conservadora, balanceada ou mais agressiva, especialista, que a gente chama aqui. Mas também fala um pouco sobre os resultados dos fundos, né? A gente vai entrar brevemente sobre os resultados de dezembro, depois que a gente falar do cenário, para entender como os fundos se comportam diante de cada conjuntura que a gente está vivendo. Seria razoável a gente, nesse momento, falar para quem está nos assistindo qual vai ser a estrutura da nossa gravação. Então, no primeiro momento, você quer falar um pouco sobre o que aconteceu fora do Brasil, Uhum. depois você quer restringir isso a Brasil, a gente vai falar um pouco sobre gestão ativa Sim, e aí, então, sobre os resultados, certo? perfeito, Então, vamos tentar manter essa estrutura. perfeito. Então, começando com o cenário internacional, né? Acho que o ano de 2024 foi muito construtivo, né, e positivo para ativos de risco no exterior, né? A gente teve a economia americana, né, e a bolsa americana como grandes destaques, né, expressando, né, a bolsa expressando toda a superioridade demonstrada pela economia americana em relação a quaisquer outras regiões, né, inclusive China, Europa, mercados emergentes. E a gente também entra em 2025 com a economia americana também bem posicionada para continuar performando melhor, né, do que as outras regiões do mundo. Esse, pelo menos, é a expectativa que a gente tem nesse momento. Talvez o mercado de renda fixa americana tenha divergido um pouco dessa tendência, porque em alguns momentos ele apresentou, né, ele expressou alguns riscos subjacentes a essa atividade, né? De um lado, algumas vezes expressando o risco de recessão, e em outras vezes expressando um risco de reaceleração da inflação, né? E quando ele está expressando o risco de aceleração da inflação, como que a gente está vivendo hoje, normalmente a gente tem uma taxa de juros americana de 10 anos muito alta, né? Então a gente fecha 2024 com uma taxa de juros americana alta e que deve ser um tópico aí importante para 2025, porque é o, vamos dizer, o índice principal de referência de todos os ativos no mundo, né? Tem potencial também de mudar o que vai acontecer no Brasil, em alguma medida, também em 2025. Então esse talvez seja um tópico de atenção do cenário exterior para esse início de ano e talvez para todo 2025. Agora, falando um pouco de Brasil, a gente teve, ao longo desse 2024, um cenário muito mais desafiador, né? Acho que dezembro acabou sendo um resumo de tudo que a gente viveu, né, de dificuldade durante o ano, porque a gente teve uma intensificação desse sentimento de aversão ao risco, né, em dezembro e talvez ao longo de todo o terceiro trimestre. E isso é muito visível aqui nessas curvas, né? Então, todos os pontos da curva, né, são os nossos perfis, né, conservador, balanceado, especialista, que estão variando em torno dessa curva do CDI, né, hora acima, hora abaixo, né, e a gente termina o ano com os resultados das alocações nos investimentos que carregam parcialmente risco um pouco mais pressionados, né? Então, abaixo, vamos dizer assim, do que foi o índice de referência CDI no ano, né? Mas, mesmo assim, a diversificação, eu acho que nos protegeu, né? Toda a disciplina que o Comitê de Investimento
tem em relação a riscos, né, já antevendo tudo que poderia acontecer com o mundo de investimentos, né? Nós também tomamos as nossas precauções ao longo do ano e a gente vai falar disso, e a gente conseguiu focar realmente na preservação de capital, né? Mesmo tendo ativos de risco em todas as nossas carteiras, né? E fechar todos os perfis no azul, né? Então, aqui a gente vê perfil conservador com um retorno de 8%, perfil balanceado de 6,7% e perfil conservador de 4,9%. Então, esses resultados, embora eles não se comparem a uma carteira puramente de renda fixa, né, que certamente foi melhor, né, quem ficou no CDI o ano todo ganhou o CDI, que foi 10,87% no ano. Embora eles não se comparem, né, ela é um resultado que mostra, né, uma disciplina de risco, porque mesmo com um cenário de extrema dificuldade no Brasil, né, com bolsa caindo 10%, com renda fixa e inflação super pressionada, a gente conseguiu ter esses resultados fechando no azul. Então, a ideia aqui é que você defende a carteira para ela não cair muito num momento de estresse, mas você nunca deixa de ter um pé no risco também para se aproveitar do momento de recuperação. Perfeito. E quando você falou de aumento de risco, me veio quase que uma anedota. E essa anedota é, muito recentemente, nos últimos 2, 3 dias, o governo... O risco é um reflexo do que é, na origem, confiança. Né? E o que está acontecendo na origem é uma crise de confiança entre o governo e a população brasileira de uma forma geral. E confiança que nos é muito cara, porque nós trabalhamos com confiança. Dias atrás, o governo tentou instituir a fiscalização do Pix, vocês devem ter acompanhado isso, e foi um desastre, porque aquilo deveria ser uma decisão banal, não havia nada mais nessa decisão, se transformou em um cavalo de batalha, e não adianta você discutir se o vídeo do deputado mineiro que teve 200 milhões de visualizações ou se a resposta, o que importa falta confiança até para decisões banais. Tá? E essa falta de confiança o retrato dessa falta de confiança no mercado de investimento, esse aumento de risco que Magali colocou aqui para vocês. Especificamente em relação a essa tela daqui, uma coisa que é o nosso vídeo do ano passado, ou seja, o vídeo que fala de dezembro de 23 e do ano de 2023. Se você quiser ver, está no nosso YouTube, é só buscar lá, dezembro de 2023. E naquele vídeo a gente abre o vídeo dizendo o mundo que fechou 2023, é um mundo que está buscando mais riscos, tem dinheiro estrangeiro chegando na Bolsa, finalmente, e nos últimos 2 meses do ano de 2023, o mercado de risco hiperremunerou os investimentos, a Bolsa explodiu para cima, no bom sentido da palavra. A gente via um mundo completamente diferente desse que a gente está vivendo hoje, olhando para investimentos somente dentro do Brasil. E aí tem uma coisa importantíssima, que é a gente reforçar o que aconteceu de janeiro de 24 para janeiro de 25, dentro do Comitê de Investimento, por meio da gestão ativa. Isso porque, ainda que aquele vídeo de um ano atrás esteja falando de um mundo muito melhor, o que a gente vê hoje foi um mundo que ficou muito pior. E, ao longo desse tempo, a gestão ativa do Comitê de Investimento mudou várias vezes tudo aquilo que ela faz dentro dos superfundos sem vocês perceberem. Ou seja, objetivamente, o que a gente fez foi diminuindo o risco das carteiras,
ainda que mantendo o potencial que elas têm em uma reversão para ganhar o dinheiro que a gente está esperando chegar em algum momento, mas quando você vê essa linha desse gráfico aí indicando no final do ano, ela é o oposto daquilo que a gente tinha feito no ano passado, e se no ano passado a gente tinha aumentado o risco, dessa vez a gente diminuiu o risco, em ambos os cenários a gente está preocupado sempre em protege o patrimônio e mantém a porta aberta para poder ganhar muito dinheiro assim que voltar a remuneração na rede, como já aconteceu há um ano atrás, no mês de dezembro de 23, certo, Margarida? Perfeito, Pedro. Então, como você falou, a gestão ativa do comitê, ela teve que jogar um pouco mais na defesa esse ano, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? No fundo de renda fixa, a gente reduziu a exposição a risco de crédito, foi reduzindo ao longo do ano, né? Ah, Nas carteiras de multimercado, a gente procurou diversificar a carteira ainda mais, né? Principalmente quando a gente notou que as estratégias macro, que eram, vamos dizer, muito relevantes, né, em termos de peso, elas passavam por um momento de dificuldade na leitura do cenário, né? Então, a gente reduziu a estratégia macro, desculpe, em favor de outras estratégias que são um pouco mais defensivas nas suas proposições, né? Por exemplo, a estratégia de long and short, que atua tanto na compra como na venda de ações na bolsa, né? Então, elas têm uma estratégia mais, vamos dizer, neutra, e também aumentando a estratégia de crédito. No fundo de ações, a gente agregou aqui mais para o final desse ano, na carteira, pela primeira vez, um fundo internacional para diversificar a exposição geográfica. Uma coisa que a gente pode, inclusive, aprofundar aqui ao longo do ano de 2025, se a gente sentir que há necessidade. No fundo internacional, acho que você vai lembrar, né, a carteira foi totalmente reestruturada no início do ano de 2024, em linha com uma tendência que a gente observou que poucas ações responderiam por muito do resultado, né? A gente estava anteriormente numa estratégia onde a gente escolhia alguns setores que a gente achava que poderiam ser os ganhadores, né? Numa carteira muito menos diversificada. E a gente entendeu naquele momento que aquilo não estava funcionando para o momento, principalmente que a Bolsa Americana estava vivendo, né? Que faz a Bolsa Americana é o maior peso na nossa carteira do Fundo Internacional. Então, a gente mudou essa estratégia de uma maneira acertada, né? Porque a gente até teve resultados muito importantes no Fundo Internacional esse ano. Você sabe que no vídeo do ano passado, quando a gente vai falar de internacional, você especificamente fala, esse é um fundo no qual eu estou dando uma atenção enorme ao longo de 24, acho que os potenciais ganhos deles são gigantescos. Você já chamava a atenção para que as pessoas de nossos planejadores, todo mundo está escutando a gente agora, olhar para o fundo internacional com, olha, você deveria ter uma parcela do seu patrimônio, da sua carteira alocada no nosso fundo internacional. Perfeito. Na Previdência, e aqui eu acho assim, super importante a gente olhar, né, o que são as nossas carteiras de Previdência para o fundo conservador e para o fundo balanceado. A gente também adotou várias ações de defesa. Então, por exemplo, a gente reduziu o prazo dos papéis de renda fixa para diminuir a volatilidade, né? Então, já antevendo que a gente poderia ter esses picos de elevação de juros, né, a gente diminui o que a gente chama de duration dos papéis, que na verdade são os prazos de vencimento. Nos multimercados, na verdade, a gente reduziu, né, a exposição muito, né? Praticamente a gente reduziu a menos da metade do que eles eram em dezembro de 2023. Sim, de novo, Pedro, como eu já comentei, acho que os fundos multimercado macro, né, principalmente, eles passam por um momento de baixa convicção e resultados mais fracos.
E esse foi um movimento acertado, porque o resultado dos fundos multimercado ficou um pouco aquém do que a gente espera, né, para esse tipo de veículo. De novo, né, Magali? Ou seja, é o segundo ano em sequência. Eu me lembro bem do comentário que a gente fez ano passado, foi a maior parte dos gestores de fundos macro dentro de multimercado concorda com o consenso geral. Então, sobra pouco espaço para você criar uma estratégia que se diferencie de todos, né? Perfeito. A gente também aumentou o peso das ações internacionais de 40% para 50% nos dois fundos, como o total, em relação ao total da exposição em renda variável. Então, era 40% de ações internacionais em relação ao que a gente tinha de renda variável e passou a ser 50%. E isso também foi acertado porque ajudou muito a segurar o resultado da Previdência nesse último trimestre do ano, né? Quer dizer, na verdade, a Bolsa Americana foi tá melhor que a Bolsa na maioria dos meses, né? Mas nesse final de ano, segundo semestre, a diferença de performance foi ainda maior. Mas a gente também, quer dizer, além de jogar na defesa, né? A gente também jogou um pouco no ataque, tá? A gente aproveitou a oportunidade que o juro no Brasil nos deu para encarteirar títulos de longo prazo com rendimentos fixos muito acima da inflação. Então, hoje nós temos praticamente um quarto da carteira, né, que é esse azul aqui mais escuro, né, nos dois fundos, com títulos, né, que rendem inflação mais 7,5%, 8%, tá? Que é uma parte da carteira que vai beneficiar muito o retorno desse fundo no médio e longo prazos, né, nos próximos anos, mas que no momento que você constrói, né, a carteira, isso tem que ser para ela ser boa, tem que ser num momento de estresse para você conseguir essas taxas tão altas. Essa construção adiciona muita volatilidade ao resultado, né? Então, foi isso que a gente viu aí nesse final de ano. A gente viu muita volatilidade no resultado de previdência, né? Porque a gente estava aumentando essa carteira de títulos, né? Inflação mais alguma coisa, alguma taxa muito alta, né? E ao mesmo tempo essa carteira estava trazendo volatilidade para o nosso resultado. Então, a gente não consegue ver o benefício, mas consegue só enxergar a volatilidade nesse momento. Perfeito. Lembrando que volatilidade é uma das expressões de risco e volatilidade é aquilo que saculeja a sua carteira ao longo do tempo. Uma forma muito otimista e muito prática de você olhar para a volatilidade é a única fórmula que existe para você comprar $1 por 50 centavos. Ou seja, volatilidade é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, porque você precisa estar confortável com conviver com a volatilidade. Então, se você vai ser do fundo conservador ou do fundo balanceado, não existe resposta certa. A única resposta certa para essa pergunta é qual é o fundo que faz você dormir tranquilo e passar por uma volatilidade negativa sem resgatar. Essa é a resposta certa. Tá? Se for conservador, fica lá para o resto da vida, é o que vai melhor funcionar para você. Perfeito. Então, a gente inicia esse ano de 2025, claro, sabendo que a gente ainda vai enfrentar muitos desafios, né, na política econômica do Brasil e que vão ter reflexos no mercado de investimentos. Então, o comitê está ciente desses desafios. A nossa carteira está preparada, do ponto de vista de diversificação e de proteção para atravessar esse momento de maior turbulência, e a gente não vai hesitar em tomar novas medidas que se façam necessárias, ou para defender a carteira, ou para posicioná-la para resultados melhores no futuro. Perfeito, que é a síntese do que é a gestão ativa que a gente sempre fez dentro da FIDUC, em momentos de alta e em momentos de baixa, como agora. Então, agora, entrando um pouco na análise dos fundos, no mês de dezembro, a gente começa com renda fixa.
que rendeu 0,4 ou 44% do CDI. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia e o da direita a atribuição bruta por estratégia, também o retorno, né? O retorno e a atribuição bruta por estratégia, né? A partir do resultado em renda fixa, inflação e pré-fixado, que é minoritária, que ela só representa 6% do patrimônio do fundo, ela já vinha mal nos últimos meses, né, em função do aumento do juro futuro, e a gente tem discutido isso muito nas últimas reuniões, né? A novidade aqui desse mês foi que essa parte do crédito privado CDI, pela primeira vez aí, depois de talvez um ano e meio, ela sentiu também um pouco mais de pressão, né, em função do aumento do prêmio de risco que os investidores começaram a demandar para comprar papéis de emissões privados, né? Eu acho que isso tem relação com o ambiente de juro alto que a gente está vivendo, né? As pessoas ficam um pouco mais receosas de que você possa ter algum aumento de inadimplência, né, por parte dessas empresas no futuro, mas nesse momento o que a gente está vendo é só a volatilidade para ajustar os preços para essa perspectiva e não uma crise de crédito no Brasil. Não é isso que a gente está vivendo nesse momento. E aqui, Pedro, como a gente falou anteriormente, o nosso foco em 2024 foi diluição de risco, né? E a gente continua nesse trabalho, né? Porque a gente entende que a gente pode enfrentar ainda um período de turbulência, principalmente com o mercado de juros afetando esse mercado. Indo agora para o fundo multimercado, que subiu 0,14%, muito em linha com o desempenho igualmente fraco do índice de hedge funds da Ambima, que representa uma média dos principais fundos multimercados da indústria. Aqui, o que a gente viu foi estratégia quantitativa e carteira própria como destaques negativos, mas as demais estratégias neutralizaram as perdas, né? Destaque positivo, principalmente para a estratégia long and short, né? Que até falei agora, que falei antes que a gente tinha aumentado, né, a exposição a essa estratégia durante esse ano, e também estratégia de crédito que a gente aumentou. E macro, né, que nesse mês, excepcionalmente, foi um pouco melhor do que estava vindo aí até novembro. No ano, eu acho que esses fundos, né, eles terminam, né, com um desempenho aquém da expectativa, da nossa expectativa, eu acho que da expectativa do mercado em geral, como eu falei, esse resultado do nosso fundo, que foi mais ou menos 5,87% no ano, ele até foi um pouco melhor do que o índice de referência, que é o índice de hedge fund da Ambima no ano. Mas ele é aquém da expectativa que o investidor tem para esse tipo de fundo. Mas hoje a gente está um pouco mais tranquilo com essa estratégia, porque a gente mudou a carteira, né? A gente vem mudando a carteira ao longo dos últimos 2 anos, né? E hoje está muito mais diversificado, muito menos dependente dos fundos macro, né? Com estratégias no exterior, que é essa estratégia quantitativa que a gente vê aí, que tem mais ou menos 6% do fundo. Então, eu acho que a gente está bem posicionado aí para o que vai vir em 2025. Que ótimo, é uma nota diferente daquilo que a gente viu no fechamento desse mesmo fundo no ano passado, onde esse fundo, especificamente, essa classe ativa tinha sido detratora do resultado de todos os outros, das outras classes de ativos, e a gente estava preocupado justamente porque não havia um sentido de direção dentro dele. Então, a gente agora termina esse, ainda não resolvendo a questão quantitativa do resultado do fundo, mas encaminhando uma qualitativa no sentido da gente estar mais confortável com os rumos, com as decisões que a gente tomou recentemente, reforça a gestão ativa pelo óbvio, mas fala também daquilo que é ser fiduciário, que é estar sempre prestando um serviço para você, que é cotista do nosso fundo e nosso cliente em Paraná.
certo. Indo agora para o fundo de ações, a bolsa recuou no mês, né, 4,28%, também foi impactada pelas incertezas no fronte fiscal e pela alta de juros futuros, né? A gente teve abertura, né, do que a gente chama de curva, né, que são todos os vértices, todos os prazos do mercado, tanto curta quanto longa, e isso afeta principalmente os setores ligados e mais sensíveis à atividade local, como consumo cíclico, saúde, principalmente. Os setores exportadores, principalmente nesse mês, setor de petróleo e papel celulose, eles foram destaques na bolsa, dado que essas movimentações setoriais, né, e o nosso posicionamento, que está mais no mercado doméstico do que, vamos dizer, nas exportadoras, a gente teve um mês um pouco pior do que o Ibovespa. E no ano, esse também foi um pouco a tendência, né? Então, a gente já encerra o ano um pouco pior do que o índice, no fundo, né? Eu acho que aqui é importante falar, Pedro, que a gestão ativa dos fundos long only, que a gente chama, que são os fundos que estão investidos, né, praticamente quase todo o patrimônio na bolsa, ela não foi bem nesse ano. Eu acho que tem uma característica da indústria de fundos de gestão ativa no Brasil que justifica esse desempenho inferior, que é o fato de que os gestores brasileiros normalmente estão focados em histórias de valor domésticas, e que no ambiente que você tem taxa de juros subindo, né, inflação com perspectiva de piorar, atividade também com uma perspectiva de piora, né, em termos do percentual de crescimento, tudo isso tem afetado esse tipo de empresa. E o que os gestores fazem nesse momento? Eles não mudam o mandato, né? Eles refinam, né? Eles ajustam, eles defendem a carteira, trabalham com um pouco mais de caixa, escolhem empresas um pouco melhores, né, mais bem posicionadas para enfrentar esse ambiente, mas eles não mudam o mandato. Então, é muito difícil você ter um resultado melhor do que o índice que carrega bastante também empresas exportadoras, numa conjuntura como que a gente viveu em 2024. E sempre vale a pena reforçar de que, se esse ano a gente fechou um pouco abaixo do índice Bovespa, ano passado a gente tinha fechado um pouco acima do índice Bovespa, justamente por causa dos fundos long only que tinham mantido seus mandatos e que tinham conseguido recuperar ganhar esse dinheiro para além do índice, ou seja, faz parte também ganhar um pouco um ano, perder um pouco em relação ao índice esse ano e continuar acreditando na estratégia no longo prazo que é vencedora. Acho que a gente tem que falar agora de internacional. Internacional, perfeito. Então, do profundo internacional, né, que caiu 0,68% nesse mês, né, ele terminou o mês negativo, mas o ano dele foi muito positivo, né, ele teve um retorno de praticamente 32%, né, muito bom e ajudou muito na defesa das nossas carteiras. Esse tema do excepcionalismo americano está se consolidando, né? Não sem sobressaltos, né? Como eu falei, tem sempre esses riscos que estão no radar, risco de economia desacelerar ou risco de inflação reacelerar, mas de uma maneira geral, né? A gente teve um ambiente muito construtivo, e apesar dessa queda aqui, uma correção aí em dezembro, a gente entra 2025 também com um sentimento positivo para as bolsas de valores americanas. Nos Estados Unidos, no mês especificamente, a gente teve um aumento da taxa de juros futura, né, que afetou os nossos resultados de renda fixa, também afetou a bolsa, mas o dólar, a valorização do dólar neutralizou um pouco esse efeito, né? E a gente acabou reduzindo, vamos dizer, o resultado final, né? Quer dizer, se a gente tivesse só
nos ativos, pensar só na variação dos ativos, o resultado do nosso fundo teria sido pior, né? Teria sido em torno, talvez, de 2,5%. Como a gente teve o dólar a nosso favor, a gente acabou reduzindo esse resultado final, e aí que ficou em menos 0,68%. Acho que vale dizer aqui que a desvalorização do real no ano foi uma das piores, né? Uma das piores moedas no mundo. Ela não se deu somente pelos problemas domésticos, né? Se a gente pegar o que aconteceu com o dólar em relação à cesta de moedas no mundo, inclusive de mercados desenvolvidos, a gente vai entender que você ter esse movimento de valorização do dólar, né? No terceiro trimestre, especificamente, isso foi praticamente quase 8%, né? Então, assim, a gente talvez costuma achar que tudo que está acontecendo com o dólar se deve especificamente aos desenvolvimentos da política econômica e monetária brasileira, mas não é verdade, né? A gente está sempre também sujeito, né, ao que está acontecendo em relação às outras economias. Aqui a gente não teve nenhuma mudança na carteira, tá, Pedro? Então a gente entra aí em 2025 bastante diversificado, tanto do ponto de vista do que é a nossa carteira de ações, que representa mais ou menos 75% do fundo, tanto como na parte de renda fixa, que está aí entre 15% e 18%, e a parte de commodities, que é mais ou menos 5%, 6%. Na parte de commodities, a gente é um pouco menos diversificado, a gente só tem ouro e prata. Falando agora um pouco dos fundos de previdência, dezembro, como a gente já falou, foi mais um mês desafiador para a exposição a ativos de risco domésticos. Então, a gente teve um desempenho positivo na renda variável internacional, aqui à direita dos dois gráficos, tá? Foi até melhor do que o que a gente capturou no fundo internacional. Ações Brasil, novamente, foi o detentor de resultado, né, como tem sido aí o que a gente tem visto nos últimos meses. E imobiliário aqui, que só aparece na previdência balanceada também, junto com renda fixa e inflação, sendo penalizada pelo aumento do juro futuro. E nos multimercados e renda fixa, CDI e pré, resultados positivos, né? Acho que aqui a gente teve um ótimo resultado do fundo multimercado. Como eu falei, o índice de hedge funds da Ambima, nesse último mês de dezembro, ele subiu 0,28% e a gente subiu 0,70% nos dois fundos. Então, aqui capturando bastante alfa. E a renda fixa CDI, embora positiva, um pouco mais afetada por essa situação que a gente está vivendo de subida dos juros futuros, como a gente também comentou no início. Em resumo, tendências negativas do mercado doméstico continuaram, né? Eu acho que fecha esse desenho, ele resume muito, talvez, esse mood de investimentos mais negativo para carteiras para as classes de ativo de mais risco, né? Então, acho que a gente tem muito em dezembro o que aconteceu no ano. Que é exatamente, de novo, o oposto do ponto que a gente estava nesse exato momento ano passado, né? E essa é a grande lição, né? A história se repete se esse ano o Fundo Internacional deu 32%, é um número inacreditavelmente alto, o ano anterior o Fundo de Ações tinha dado 24%. Você não tem como ter bola de cristal e pular do fundo de ações para o fundo internacional de um ano para o outro. Isso é a receita do horror de como empobrecer ao longo do tempo. A melhor forma é o quê? Fazer uma carteira balanceada que ganhe justamente da inflação. Nossas carteiras todas ganham da inflação sistematicamente ano após ano. E ao longo de muito tempo, 5, 10, 15, 20 anos,
esse resultado será muito melhor do que aquele que mais se repete no mercado. É isso que a gente consegue entregar para vocês, é isso que a gente faz por meio da gestão ativa dentro do modelo fiduciário. E eu acho que o que é importante, talvez, dizer aqui, né, que apesar dessa queda um pouco mais forte nesse mês, grande parte do resultado negativo, ele veio da renda fixa inflação, né, que a gente comentou sobre ela no início da nossa conversa. Essa renda fixa inflação, ela é volátil, mas isso não representa uma perda permanente, né? Então, os juros do mercado tornam, quer dizer, oscilando, eles tornam a marcação desses títulos obrigatória, né? Então, você ajusta o valor dos títulos para cima ou para baixo, dependendo do que acontecer com o mercado de juros, mas isso não tira a previsibilidade do retorno desses títulos no longo prazo, né? Porque eles vão, é um contrato, né? Por isso que ele é previsível, né? Então você vai ter exatamente a taxa que você contratou ao longo do tempo, só que ele vai ficar oscilando para cima e para baixo, né? E muitas vezes a gente olha a volatilidade e entende que aquilo é uma perda permanente de capital, né? É natural, eu acho que ter essa reação, mas não é, né? Então você só materializa, na verdade, a perda se você vender no momento de estresse. Perfeito. Que é, a gente falou, eu falei sobre isso agora minutos atrás, quando eu disse o fundo certo, o perfil do fundo certo é o perfil do fundo que você consegue aguentar a volatilidade, dormir tranquilo sem resgatar. Então, qualquer que seja o seu perfil, o importante é que você não resgate em um momento de estresse financeiro, porque aí você não tem a perda permanente de capital, que é o único pecado que não se pode fazer em investimentos. É isso, com isso a gente encerra esse resumo, vamos dizer, do que foi dezembro de 2024. E o ano que termina com uma nota de nós reduzimos muito o risco, ou seja, o potencial de volatilidade das carteiras ao longo do ano, ao contrário do que a gente tinha falado há um ano atrás. A gente foi de janeiro de 24 para dezembro de 24, reduzindo o risco, sendo mais conservadores, iniciando o ano de 2025 com preocupações em relação ao ano de 2025, mas ainda assim preparados para poder capturar uma volta dos mercados com decorrência de mais confiança e que a gente possa capturar esse dinheiro, como o Fundo Internacional capturou esse ano, como o Fundo de Ações capturou no ano anterior, e entregar isso para vocês. A todos vocês que nos acompanham, poxa, obrigado pela lealdade, obrigado por serem nossos clientes, obrigado por serem nossos planejadores, obrigado por estarem cuidando um do outro. A gente volta aqui mês que vem, a gente vai ter uma série de conversas essas próximas semanas sobre 2025 dentro do Comitê de Investimento, vão ser interessantíssimas. Eu acho que mês que vem a Magali já vai estar remota, mas estaremos de novo gravando esse programa para vocês. A todos vocês, um excelente 2025, muita saúde e até logo mais. Magali, obrigado. Obrigada, Pedro.